Eu estou negando tudo que vejo negativo. Digo que é mentira. Que tudo que é bom vem pra mim. Sou abundante. Negar a realidade que você não prefere é uma coisa muito boa. Mas eu gosto, além de negar a realidade, por exemplo, se eu olho pro meu saldo bancário e ele físico, né? Eu nem gosto de olhar para o saldo bancário. Hoje em dia eu só contabilizo o que entra, eu não dou bola pro que tá saindo, né? Eu só foco no que tá subindo e eu nem sei quanto é que eu tenho na conta e também não quero saber. Ah, se eu olho para o meu saldo bancário, por exemplo, e ele não tá do jeito que eu quero, eu ignoro aquilo ali, mas eu dou um jeito de me sentir abundante. Eu olho para minha cozinha, eu abro os armários e ali eu vejo o quanto eu sou abundante. Entendeu? Ultimamente, minha vida virou de cabeça para baixo, muita coisa acontecendo de uma vez. Gente, geralmente, quando você aceita viver uma outra história, essa outra história vai custar tudo. Então, é isso que as pessoas chamam de virar de cabeça para baixo. Quando eu aceitei, eu sou próspera, abundante, tenho liberdade financeira, mesmo a minha vida estando 100% ao contrário, era só 100%, tá, gente? Só 100% ao contrário. Tudo começou a desmoronar. Pessoas com quem eu confiava se afastaram de mim do nada, sumiram, nunca mais falaram comigo, sem um motivo nenhum, simplesmente nenhum motivo. Meu filho começou a ficar muito doente, coisas começaram a quebrar, a estragar, e tudo aquilo parecia que estava desmoronando, mas não. É o velho saindo, né? Como se você fosse fazer uma faxina na casa. Você vai ter que levantar tudo, bater os tapetes, passar pano, limpar vidro, tirar a sujeira dos armários. Tem que ter um movimento ali. Então é necessário entender que quando você escolher uma nova identidade, uma nova crença, vai ter um rebuliço na sua vida. Dependendo da crença, vai ser maior ou menor, mas vai ter um movimento. Ó, você tá vivendo hoje nessa identidade, né, Emily? Onde você tem contas atrasadas, pessoas tóxicas, pouco dinheiro. É só você aceitar. A primeira coisa é você aceitar. Eu vivo hoje uma realidade, tenho liberdade financeira, todas as contas estão pagas, sou rodeada por pessoas maravilhosas. E a partir disso, começa a fazer uma lista. Literalmente, o que eu acredito sobre o dinheiro? Escreve ali, ressignifica tudo isso. O que eu acredito sobre as pessoas que estão perto de mim? Escreve isso, ressignifica. Sabe? É muito interessante que você seja sincero com você. É que nem as pessoas às vezes, eu quero muito ser rica. Mas a pessoa fala mal do dinheiro o dia inteiro, só pensa mal do dinheiro. Mas o que você quer ser rica como? Mari, me irrita porque eu faço tudo certo, como você ensina. Mas isso insiste na minha cabeça, porque tem uma crença muito enraizada. Tem uma crença muito profunda, que você não está percebendo. Tem a maioria das crenças que eu ressignifico nas mentorias são crenças muito profundas. São crenças muito, muito, muito profundas. Que a pessoa não percebe. E a gente, com o olhar de fora, a gente percebe. Por exemplo, eu tinha uma crença que eu podia perder a minha casa. Essa era uma crença que eu tinha. Por quê? Quando eu tinha 7 anos, o meu pai e minha mãe se separaram. E eu tinha uma casa, até os 7 anos, eu tinha uma casa linda. Era a casa mais bonita lá daquele bairro, era linda a nossa casa. Tinha um piso lindo, era linda, 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 linda. E o meu pai e a minha mãe tinham um relacionamento muito bom. E de repente, eles se separaram e o meu pai ficou com a casa e nós íamos embora. Porque o terreno era do meu avô, aquelas coisas aradas. Ou seja, eu perdi a minha casa. Entendeu? E a minha mãe vivia falando que ela tinha perdido a casa, que não sei o que, que não sei o que. Nós fomos morar num outro lugar, na casa do meu tio, e a minha mãe faleceu, eu fiquei sem casa de novo. Entendeu? E daí quando eu cresci, eu vim pra cá, de repente começou a me dar uma vontade de ir embora e vender essa casa. Mas era uma vontade muito louca, era um desespero por vender a casa. Entende? Eu queria vender minha casa por qualquer preço, eu só queria sumir daqui. E eu fiz isso. Eu aluguei a casa e fui embora, mas o meu desejo era vender tudo fora, vender tudo e sumir. Quando eu entendi sobre as crenças, eu fui perguntar: se hoje eu tiver uma casa linda e maravilhosa, o que eu tenho medo que aconteça? Buf, perder. Por quê? Porque eu já tinha perdido.
É isso que vocês não entendem que a gente faz as mentorias. A gente mostra para vocês o que vocês não estão enxergando, porque é muito profundo. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida recorrente, tem uma crença muito profunda ali. E quando eu perguntei, cara, se hoje eu tiver uma casa linda, maravilhosa, incrível, qual é o meu maior medo? O que eu tenho medo que aconteça? Pulou. Eu tenho medo de perder a casa. E na hora eu me lembrei que quando eu tive uma casa linda e maravilhosa, eu perdi a casa. Então agora eu estava me sabotando. Eu estava botando fora a minha casa por medo de perder. Vocês entenderam o quanto isso é profundo? Você bota fora o teu relacionamento porque você tem medo de ser traída, medo de perder, medo de sofrer. Você engorda porque você acredita que você precisa emagrecer. Porque lá na sua infância, você escutou alguém falar durante 1 zilhão de vezes. Você tem que emagrecer porque você está muito gordo, porque você... ou você está muito fraco, tem que engordar. Você escutou essas coisas na sua infância. E hoje, quando você emagrece, você fica um tempo curto, magro, você engorda tudo de novo. Porque é a crença que comanda a sua vida. É a crença que comanda a sua vida. E a crença é o motor de tudo. Se você não olhar para a crença, você pode morrer tentando. Você não vai conseguir. E a gente percebe isso nas coisas da nossa vida. Quando eu olhei, sabe, para mim tentando botar literalmente fora, gente. Literalmente fora. Eu tava um preço ridículo, eu tava tentando vender minha casa, num desespero por vender, um desespero. Sabe? Eu olhei para tudo, quando eu entendi isso aqui, eu olhei para tudo isso e eu perguntei para mim. E a resposta veio. Tem gente que coloca fora o carro, perde o carro, os caras vêm, retira o carro, perde o carro. Tem gente, tudo isso por causa das crenças. Ficar em silêncio sobre as nossas crenças quando estamos com familiares que falam coisas negativas. Aceita, Regina, que todo mundo fala coisa boa perto de você. Aceita que os seus familiares são muito bons. Você não precisa ficar quieta, não. Eu não fico mais, não. Eu rebato. A pessoa vem se queixar para mim. Esses dias até um irmão meu veio falar comigo sobre umas coisas que ele tá passando lá. Eu falei para ele, não pensa desse jeito, não. Pensa que você é próspero, que você é abundante. Olha para tua casa, para tua família. Não fica botando essas coisas, essa semente ruim na tua vida. E ele ficou, eu disse, não, tu não pode pensar assim, não. Pensa diferente. Sabe, às vezes, nós somos a consciência ajudando a outra pessoa, ou, enfim, né? Às vezes trava mesmo, lindona. Como lidar com pessoas com crenças de escassez e reclamação no meio corporativo? Aceita outra percepção sobre essa pessoa, né? Olha para essa pessoa e aceita que ela é próspera, que ela é abundante, que ela é incrível, que ela tem uns assuntos bem legais. Ou aceita uma outra crença, que você só convive com pessoas maravilhosas, com pessoas prósperas. Eu tenho essa crença. Que todo mundo que se aproxima de mim é maravilhoso, é lindo, é incrível, é próspero, é abundante. E eu começo a perceber isso na minha vida. Mari, quando a gente identifica uma crença e ressignifica isso, tem que fazer mais de uma vez? Não, somente uma vez. Se você ressignifica uma crença direitinho, fez uma vez, puf, acabou. Para o universo só existe eu. E tudo sou eu. Exatamente. Quando eu te ajudo, eu me ajudo. Né? Quando eu ajudo vocês, eu estou me ajudando. É tudo sobre mim. Uma dica para ressignificar é você dar uma outra ideia, né? Se eu acho que o dinheiro é sujo, eu vou criar uma outra ideia que me convença de que o dinheiro não é sujo. Eu vou ter que me convencer. Ressignificar é me convencer de um jeito que faça sentido para mim. Minha amizade acabou, fiquei doente. Não fique doente. Tudo que acontece é pro seu bem. Se a pessoa saiu da sua vida, foi porque precisava. Oi, Lu. Beijo, lindona. Porque eu aceitei uma nova realidade. Gente, entenda. Eu acho esse é um dos melhores mantras da vida. É você entender que tudo acontece pro seu bem.
Ai, fulano saiu da minha vida. Foi pro meu bem. Ele não faz mais parte da minha realidade. Ele não contribui, não faz mais parte, solta. Ah, fui demitida. É pro meu bem, tem algo muito melhor vindo na minha vida. Tudo é pro meu bem. Mesmo o que você não gosta. Aí aconteceu uma coisa, eu fiquei tão triste, tão magoada. Não fica triste nem magoada. Que ninguém tem o poder de te deixar triste. Ninguém tem o poder de te deixar magoada. Foi você que se magoou com a pessoa. A pessoa fez o que ela... tem uma outra coisa que fala, né? As pessoas são... Fulano é assim. Ele fez isso. Mas se você se magoou, daí a responsabilidade é sua. Então vai pra dentro. O que eu acredito sobre essa pessoa? O que eu acredito sobre essa situação? Aonde foi que eu aceitei que o amor dói, que o amor machuca, que amar é perigoso, que eu não mereço ter um relacionamento maravilhoso? E ressignifica tudo isso. As crenças são como âncoras amarradas nos pés. Não sai do... Exato. O que eu vejo de pessoas, né, ali... Ah, mas eu tô vivendo isso há tantos anos. Ah, mas vai fazer o que pra mudar isso? O que tu tá fazendo pra mudar isso? Né? Era que nem eu, 5 anos estudando, lendo, meditando, tudo para ter dinheiro. Tudo que eu fazia era para ter dinheiro, literalmente. Queria mudar de vida. Não mudou. Então, tem alguma coisa errada? Vamos fazer outra coisa. E é que nem o Henry falou, é literalmente isso. É uma âncora amarrada no teu pé. Enquanto você não cortar aquela âncora, você não consegue ir para uma outra vida. Qual crença se refere, tipo, fui dada a bebê? Fui expulsa da casa dos meus tios por eles. Isso que vivo. Isso vi que o que vivo. Lu, teria que fazer uma. Ver um contexto, né, do que foi que aconteceu e tal. Você pode ter aceitado que você não merece amor, porque você foi dada quando é bebê, né? Então pode ser que ali você aceitou isso. Eu não mereço ser amada, eu não sou aceita. Daí, se hoje eu vivo um relacionamento, eu dou um jeito com as minhas crenças de estragar esse relacionamento. Por quê? Porque eu não mereço ser amada. Eu não mereço viver um relacionamento maravilhoso. Então eu inconscientemente estrago meu casamento. Ah, não, mas a culpa é dele. Não, gente, é tudo sobre nós. É tudo sobre nós. Você tá casada com a pessoa certa, pode ter certeza. Essa pessoa tem algo a te mostrar. Ah, essa pessoa ela é muito boa comigo, é maravilhosa, mas ela me faz sofrer, ela me faz ficar insegura, ela me faz ficar insatisfeita. Então essa pessoa está mostrando para mim que eu tenho crenças de insegurança, de medo, de insatisfação. Ah, eu não sei se ele me ama. Ah, então quer dizer que eu acredito que as pessoas não podem me amar, que eu não sou digna de amor. Então você começa a olhar para tudo isso e aceitar coisas diferentes. É que nem você falou, você foi dada quando bebê. Então, quando eu fui dada quando bebê, ali automaticamente eu já aceitei uma crença. Eu fui rejeitada, eu tenho a rejeição dentro de mim. E a pessoa que é rejeitada, né, ela rejeita o mundo. Então, ela rejeita o casamento, ela rejeita os relacionamentos, ela rejeita os familiares, ela rejeita o mundo. Ela vive na rejeição. Daí todo mundo que chega para você chega mostrando isso, que tá te rejeitando. Daí geralmente a pessoa fica com um corpo que não gosta, porque ela tem que ser rejeitada. Ela tem que ser rejeitada. Vocês entendem como é tudo sobre você? É exatamente tudo sobre você. Se eu acredito que eu fui rejeitada, se eu acredito que eu fui rejeitada, eu vou ser expulsa da casa dos meus tios, eu vou ser traída pelo meu ex-marido, o meu marido atual vai fazer coisas que me desapontam porque eu sou rejeitada. E daí, quando eu acabo o meu relacionamento atual, eu comprovo isso. Eu fui rejeitada, ele não me amou, ele não me valorizou, ele não soube cuidar do nosso amor, mas não é sobre ele. Porque se vier outro, todos eles no final vão te mostrar a mesma coisa.
É por isso que às vezes as pessoas trocam de relacionamento, e lá passa um mês, passa dois, passa um ano, puf, tá tudo vivendo a mesma coisa. A mesma coisa, porque você tem que olhar para dentro. Oi, Monali, que nome lindo! Consagrei pela primeira vez a ayahuasca, foi libertador. Já fiz 4 consagrações da ayahuasca. Na época foi muito necessário para mim, foi muito bom. Oi, se tudo é sobre mim, quando sou cantor, carinhosa e trato uma pessoa bem, vejo qualidades nela, é sobre mim? Sim, é sempre sobre mim. Se eu olhar o outro e achar o outro bonito, achar o outro inteligente, capaz, é sobre mim. É sobre mim. Eu vejo no outro o que está em mim. Né? Por isso que na parte dos relacionamentos, eu digo sempre para vocês. Ai, o outro mente. Aonde que eu tô mentindo para mim? Ai, o outro me decepcionou. Aonde que eu tô me decepcionando? Aonde que eu acredito que as pessoas me decepcionam? Ah, quando eu era pequena, eu fui dada. Então, meu pai e minha mãe me decepcionaram. Porque eles não me criaram, eles não me quiseram. É tudo sobre mim, gente. Oi, Elis. Beijo, lindona. Se a gente internaliza tudo de ruim, sem rumo, a gente dá poder a qualquer coisa. Exatamente. Você disse tudo eu passo. Eu penso tudo isso até mesmo com a família. Tanto não. Exatamente. Exatamente, Lu. Então vamos começar a ressignificar isso. Porque você nasceu para ser feliz, de verdade. Todos nós nascemos para ser feliz, para viver em paz. E se a gente não está vivendo isso, é porque tem alguma coisa dentro de nós que eu não sei. Por exemplo, eu não sabia que eu tinha falta de merecimento, que eu acreditava que eu podia perder as coisas, que eu acreditava que o meu relacionamento podia acabar se eu fosse muito feliz. Eu não sabia dessas coisas. Eu tive que cavar fundo, eu tive que sangrar para descobrir. Parece que o universo nos molda, trazendo o outro para nós olharmos para dentro. É exatamente isso, Cris. Hoje eu percebo exatamente isso. Quando eu olho para alguém e eu vejo aquela pessoa falando alguma coisa muito direcionada, eu digo, isso está em mim. É para mim, pode ter certeza. Oi, Gil, boa noite. Mari, sempre sou trocada, já quase com 42 anos a pessoa não me assume e logo parece com outra, cansada. É porque você acredita nisso, né? Aonde foi que você acreditou que os outros te trocam? Quem foi que te trocou? Quem foi que te trocou? Teve uma mentorada minha que ela me contou uma história que eu achei muito interessante. Ela disse que ela queria um relacionamento bom, maravilhoso e tinha muitos problemas com dinheiro. Só que ela me contou que na infância dela, a mãe dela cuidava de muitas crianças para poder ganhar dinheiro, né? Então, ela ligou dinheiro com amor. E quando ela chegava perto da mãe dela, a mãe dela estava sempre ocupada, sempre com uma criança no colo e não podia dar atenção para ela. Automaticamente ela se sentiu rejeitada e ligou o dinheiro a isso. Ou seja, se eu ganhar dinheiro, eu vou ser rejeitada. Porque quando a minha mãe ganhava dinheiro, eu era rejeitada. Então hoje os relacionamentos dela rejeitam ela, abandonam ela, não ligam, não procuram, enfim. Porque ela tem que ressignificar isso. Ela acredita que ela foi rejeitada, mas ela não, né? É só trocar isso. Eu e meu namorado estamos brigados. Como mudar essa realidade? Aceite, Paty, que você e seu namorado vivem uma realidade onde são muito felizes, onde se dão muito bem. Aceite que ele te ama, que ele te adora, que ele é louco por você. Aceite isso mentalmente. Firma essa sensação aqui e vive a partir disso. Mari, eu manifestei sem saber meu ex-namorado, mas por conta da insegurança estraguei. Ressignifica isso. Observa da onde que vem essa insegurança. O que eu acredito sobre relacionamentos que fizeram isso acontecer, né? Eu sempre falo para você, você não é seus pensamentos, não é seus sentimentos e não é suas atitudes, mas é o conjunto de tudo isso que cria sua nova realidade. Né? Então, quando eu olho para o que eu não tô querendo viver, eu escolho algo diferente. Só que é olhando, olha que legal isso, né, gente? Quando eu olho, vou dar um exemplo do relacionamento ali da Lu,
né? A Lu hoje, só um exemplo, tá? Ela tá vivendo um drama no relacionamento dela. Então ela sabe que ela pensa, ela sabe que ela só dá um exemplo. Ah, eu penso que o meu relacionamento está por um fio, que posso me separar, que ele não me valoriza, que ele não gosta de mim, que ele me decepcionou. Eu me sinto insegura, insatisfeita, com medo, com aflição. E eu faço tudo que é coisa para consertar isso. Tá? Pode ser que eu xingue ele, brigue com ele, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Show! Como é que eu mudo isso? Eu aceito que eu vivo um relacionamento maravilhoso e eu observo como que era a antiga Lu, tá? E eu não repito esses padrões. Isso é uma chave muito importante para vocês entenderem, né? Eu não repito esses padrões. Então, quando começar a vir aqueles pensamentos que são crenças, né? Eu começo aquele. Não, eu vivo um relacionamento maravilhoso, sim, eu mereço. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ter uma pessoa que me ama, que me aceita. Você começa a contar outra história para você. Entende? E daí você vai mudando a sua vida. Começa a vir aquela insegurança, aquela insatisfação. Você para e observa. Isso aqui não é meu. Eu não preciso me sentir assim. Por quê? Porque eu sou amada. Eu sou feliz. Sabe? E daí você começa a mudar a sua vida, mudando seus padrões. Mari, tem cliente que compra, depois não faz o Pix, porque você aceita. Porque você aceita que as pessoas não estão te pagando, que as pessoas não têm dinheiro, que as pessoas são incorretas. Observa o que você está aceitando sobre isso. Uma relação de anos e agora não sei manifestar ele de volta. Aceita que vocês dois já estão vivendo um relacionamento maravilhoso, que ele é louco por você. E viva a partir disso. Cris, só aceita. Todos os meus clientes fecham o negócio, me pagam direitinho, porque o meu trabalho é incrível. Uma das coisas que eu percebi muito é que a pessoa que trabalha com vendas, ou com qualquer coisa, né? Venda de produto, venda de do que for, ela precisa acreditar no produto dela. Entende? Acreditar mesmo. Enquanto você não acreditar que o teu produto é bom, você não se coloca nesse padrão. Eu sei que o meu produto é bom. Eu sei que o meu produto transforma a vida das pessoas. Então eu não preciso ficar mendigando o cliente por aí. Eu sei do valor que o meu produto tem. Eu sei disso. Eu sei que uma pessoa pode transformar a vida dela através dos meus produtos. Então eu tenho que saber o meu valor. Quando eu me valorizo, o mundo me valoriza. Então se pergunte, Cris, aonde é que eu acredito que o meu produto não tem valor? Porque se a pessoa não está me pagando, é porque o meu produto não tem valor. Entende? Começa a se perguntar isso. Depois da meditação, fiquei chorona. Acho que machucou muito. Curou, né? Gente, assim, o choro, ele não é ruim. O choro não é ruim. O choro, ele é o único jeito que o teu corpo tem de soltar aquelas manchas, né? Aquelas coisas paradas que estão ali. Então, o choro vem e vai limpando a alma. Ele vai tirando, né, aquelas coisas pesadas que estão ali. Então, chorar não é ruim, não. É claro que tu não vai passar uma semana chorando. Tem uma diferença muito grande entre chorar e choramingar. Né? A pessoa que choraminga, ela é vitimista. Ah, porque a culpa é dele, porque... A pessoa que chora, ela bota tudo pra fora. Ela solta tudo aquilo e ela se alivia. É diferente. Ontem eu ouvi, você não dá certo com ninguém, só você é o problema. Deve ser você. É porque você acredita que você é um problema. Se essa pessoa falou isso pra você, é porque você acredita. E se você não acreditasse, você não tinha trazido isso pra mim. Pergunte-se se você tem essa crença e ressignifique. A palavra disse que nós temos que tomar cuidado com o que nós pensamos. Ô, Belinha, você apareceu, amor? Dá uma olhadinha na comunidade, eu botei uma aula tão linda hoje lá. Nossa, ultimamente eu tô um arraso. Pensamos que os pensamentos nos guiam. Sim, os pensamentos te guiam, realmente isso. Os pensamentos te mostram o que você acredita. Tinha uns 4 anos que minha mãe saiu com as amigas para curtir e eu fiquei chorando. Cresci achando que tinha que aceitar as pessoas me abandonar. Tive 3 relacionamentos e os 3 saíam escondido e eu ficava sozinha chorando e me sentindo abandonada. Hoje estou solteira
por medo de viver isso novamente. É só ressignificar. Você já tem você tem a faca e o queijo na mão. Você tem a crença completinha aí. É só ressignificar. O louco é que nossos traumas, crenças enraizadas são arrastadas para a vida adulta e tá moldando a nossa realidade. Eu costumo dizer que hoje eu, por exemplo, adulta, sou uma mulher com uma mentalidade de criança. Então, os medos vêm daquela criança, que nem o caso da Lani aqui, né? Ela lá na infância viu a mãe dela sair para curtir a vida e deixou ela chorando, se sentindo abandonada. Então, para ela, para a Lani criança, amor é dor, sofrimento e abandono. Hoje ela rejeita o amor na vida dela porque ela não quer ser abandonada e não quer sofrer. Ela tentou durante 3 vezes, todos eles mostraram o que ela tem dentro dela. Então, nesse momento, ela olha para isso, ela vai lá no teu inconsciente, na consciência mesmo, que eu ensino vocês como é que faz. Você vai lá para dentro e você ressignifica isso. Você fala com o teu inconsciente. E ali você ressignifica tudo. É muito simples, mas tem que ser feito. Oi, Francisco, boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Como é que tá a Mafalda? Tô chique, né, Francisco? Tô chique, né? Ei, meu amigão, saudade de você. Francisco é meu amigo de longa data, do tempo das terapias ainda. Que bom, Helena, fico feliz. Tava estudando, Belinha? Você para de estudar. Você para de estudar que você já sabe de tudo. Ó, gente, isso aqui, ó, para os estudantes de plantão, ó. Todo o conhecimento está disponível aqui, ó. Todo o conhecimento está aqui. Você só tem que abrir a porta, parar de resistir. Vai ver minha aula lá que você vai entender. Oi, Imaculada, boa noite, tudo bem, amor? Como eu ressignifico ter aplicado um valor alto e não o seguinte, não conseguiu resgatar? Você tem que, primeira coisa, aceita que você resgatou esse valor, que você tem esse valor. E depois você pergunta, né? Se eu tiver muito dinheiro na minha mão, o que eu tenho medo que aconteça? Aí tem crenças, né? A frase, a boca só fala o que a mente e o coração tá cheio, faz sentido total. Total sentido. A boca só fala, a pessoa que fala assim, eu não consigo, porque eu tô tentando. Ela, dentro dela tá cheio de não consigo, não posso, não dá certo. E ela tá na resistência, né, Belinha? Não, eu tenho que estudar mais um pouco. Por quê? Porque eu acredito que eu não consigo, que eu não sei o suficiente, que eu não tenho capacidade, né, Belinha? Daí eu não ressignifico minhas crenças e daí eu vou me afundando, né? Né, Belinha? Tu tá entendendo, né, amor? Então deixa quieto. Então, a gente só fala quando a pessoa fala assim, mas eu preciso de dinheiro para pagar as minhas contas. Ela tá falando o que tá dentro dela. Preciso, mas o que eu preciso? Eu preciso tanto. Eu tenho que mudar minha vida, eu preciso. Ela tá falando que dentro dela tá cheio de preciso, de falta. Tem como baixar essa live de milhões, essa live hoje, né? Ai, que eu sou maravilhosa. Gente do céu, quando eu faço o que eu amo, eu sou um arraso. Essa live vai lá pro vermelhinho. Eu vou baixar ela hoje de noite e vou mandar para minha sobrinha, linda, meu amor, que é um anjo na minha vida, para ela picotar e jogar lá no vermelhinho, lá no YouTube. Quem não me segue, vai para lá, me siga. Eu sou um arraso em todas as redes sociais. Sou estouro. Solteira, medo de me relacionar por medo de mais filhos. Que crença posso estar escondendo? Ó, você é solteira, tem medo de se relacionar. Porque vocês sabem as crenças. Olha aqui, ó, eu tenho medo de ter mais filho. Por que eu tenho medo de ter mais filho? Aonde que eu acredito que um relacionamento traz filhos? Entende? Aonde que eu acredito que todo relacionamento vai dar filhos e problema e confusão? Aonde foi que eu acreditei que filho é problema e que eu não posso ter esse problema para mim? Então você vai ressignificando tudo isso. Mafalda tá dando trabalho. Sei, eu acho que é você que tá dando trabalho para ela. Manda um beijo para ela.
Parar de resistir. O que significa? Tem um ditado que eu gosto muito, que é o quê? Para de puxar o freio. Para de resistir. Quando a gente está tentando mudar a nossa vida, a gente está resistindo com a força do braço. Eu tenho que ler, eu tenho que meditar para ter, eu tenho que estudar mais um pouco para ser, eu tenho que fazer um vídeo melhor, mais aperfeiçoado para ser reconhecida. Ali eu estou resistindo, porque eu acho que eu físico, eu ego, tenho que fazer. Só que não sou eu que tenho que fazer. Eu simplesmente tenho que aceitar que sou, ficar no momento presente, tendo a certeza que tudo vem da fonte, tá? Então, para de resistir, abra essa porta, aceita que tudo vem da fonte. Todas as ideias, todos os projetos, tudo vem da fonte. Isso aqui é só um bonequinho que você utiliza para experimentar a vida. Adoro essa cor da sua parede. Ó, ó. Tá bem parecido, né? Tô combinandinho. É Mari Pavan. Eu vi um tal bruxo com a live 150k. Adoro. Parabéns pra ele. Adoro pessoas que sobem, que explodem, que vão, que mostram o seu brilho, né? Ai, adoro. Às vezes eu passo um dedo assim, eu vejo umas lives com 100k, cento e poucos k, tem gente com muito mais. E eu digo, olha, que lindo, maravilhoso, cara. Mari, o que o professor Hélio Couto... Gente, hoje eu vejo muitas pessoas cuspindo no prato que comeram, tá? Agora eu vou fazer uma ressalva para vocês aqui. O professor Hélio Couto é a base da manifestação para muita gente. Eu comecei a estudar o professor Hélio Couto. Eu comecei a estudar pela Maia Andrade, depois ela indicou o professor Hélio Couto, e depois eu fiquei ali no professor Hélio Couto muitos anos, entre ele e outros mentores, ajudando muito ali nesse conhecimento. O professor Hélio Couto, ele tem um conhecimento bem complexo, que hoje eu surfo na onda e explico para vocês de uma maneira muito simples. Mas para mim ele é um mestrão, assim, que fala sobre lei da atração, manifestação e tudo isso. Ele fala sobre a receita do bolo. Qual que é a receita do bolo? Deseja, pensa, água, por exemplo, tá? Acredita, aceita que já é, como? A sensação. E solta. Essa é a receita do bolo. Ah, eu queria tanto comprar aquela bolsa. Tão linda. Solta a bolsa, você ganha ela de presente. Boa noite. Eu amo o professor, mas não consigo entender bem. Você fala uma forma... Que bom! Mari, eu acredito igual você. Mas minha irmã fala que se eu não ler livro, o Caibalion, nada vai mudar. Na verdade, Pamela, assim, ó, eu indico para as pessoas ler o livro O Caibalion, procurar pedir para a consciência que você entenda o livro Caibalion, né? Eu lembro que eu pedi para a consciência, eu quero entender esse livro. Eu quero. E eu consegui. Hoje em dia eu surfo no Caibalion, de tanto que eu secou a garganta. De tanto que eu gosto. Mas de verdade, o Caibalion ele vai te ajudar, ele é uma ferramenta. Não quer dizer que se você não lê o Caibalion, você não vai mudar a sua vida. Isso é uma crença dela, tá? Porque tem gente que nunca ouviu falar em Caibalion, em lei da atração e nada disso, e tá por aí muito bem, muito feliz. Só que se você sente vontade de ler o Caibalion, leia. Se não, é uma crença, né? Eu também gosto muito, sou muito grata pro professor, mas realmente a didática dele é bem... Hoje em dia eu consigo entender, né? Quando ele fala, para de puxar o freio. Para de puxar o freio, ou seja, deixa a consciência trabalhar. Deixa a consciência te entregar. Para de querer resolver tudo, você não resolve nada, a consciência que resolve. Pura verdade, eu acabei de manifestar uma torta fria, ganhei de presente em pleno domingo.
Eu acabei de antes de eu vir, meu marido hoje foi na minha sogra e ele sempre traz um monte de coisa. Minha sogra mora na colônia, ela é muito abençoada. E daí ele trouxe do nada, ele trouxe um monte de flores, assim, de rosas brancas, um buquê bem bonito para mim, todo branco. E daí eu disse assim, cara, eu tava pensando nisso ontem, que eu queria um monte de flores bonitas para colocar lá na minha sala, e ele trouxe. Lá da minha sogra. Colheram lá, ajeitaram, fizeram um buquê bonito e trouxeram. Eu até amanhã eu vou colocar aqui na sala. Então tudo é manifestação, né? É só você aceitar. Certo, amores, eu vou deixando vocês. Já conversamos por mais de 2 horas, tá? Não se preocupem que essa live será baixada e colocada lá no vermelhinho. Eu acredito que ele por quarta-feira já vai para lá, tá? E tem muitas lives lá dentro, tem muita coisa, muito conteúdo lá dentro, tá? Obrigada a todos vocês, gratidão. Quem quiser entrar para a comunidade, me chama que eu coloco vocês lá dentro. E quem quiser fazer mentoria também me chama. Bora lá, bora expandir. Beijos, amores. Gratidão a todos vocês. Bom domingo. Boa semana também, né? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.